propondo o primeiro lugar. Deus nos está propondo nos sagrar vencedores. O Senhor Jesus deixou claro que Ele venceu. E assim como Ele venceu, nós também podemos vencer. E o Espírito de Deus vai derramar força sobre a sua vida. Que o Senhor está ungindo as suas juntas, ungindo o seu corpo. 2016 será o ano em que o Espírito de Deus está blindando você, porque Deus está quebrando o embaraço, Deus está quebrando a barreira. O ponto final é olhando firmemente para Jesus. Tenha autoridade para resistir a essa palavra que vem contra a sua vida e lançá-la fora. Olhe para o foco, olhe para Jesus, porque a tua carreira de vitória, de campeão, a medalha de ouro está esperando por você. A trombeta ressoando, o chamado de Deus para a sua vida. Eu também aproveito para saudar essa vencedora, aguerrida igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Abrindo já de imediato em Hebreus capítulo 12, a sua Bíblia. Hebreus capítulo 12. Quem aqui se vê como um campeão, uma campeã de Deus aí, diga aleluia. Irmãos, não tenho dúvida que Deus preparou essa extensão desse projeto em 12 ministrações para mudar a nossa história. Ontem, nosso bispo estava pregando e eu destaco uma frase que Deus falou muito ao meu coração. Eu posso tudo o que Deus disse que eu posso. Você pode repetir? Eu posso tudo o que Deus disse que eu posso. E eu tenho crido, nosso bispo, na visão que Deus tem dado ao Senhor. Eu acredito plenamente nessa obra tal que olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, jamais chegou ao coração do homem. No que o Senhor disse ontem profeticamente, que ninguém é limitado e que Deus nos criou com uma fé ilimitada. Por isso Deus hoje vai abrir nossa visão para o segundo dia profético, a medalha de ouro. E com a sua Bíblia aberta, capítulo 12 de Hebreus, verso 1, a seguir nos diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz e desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais coisas, como tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Vamos assentar. Falar do tema dessa noite, para nós nos faz reportar o que nós estamos prestes a ver também no meio secular, porque 2016 o Rio vai assediar as competições olímpicas. São hoje práticas apreciadas pelo mundo inteiro, desde os tempos antigos, e ainda hoje esses eventos multiesportivos, como os que ocorrerão no Brasil, têm mexido e vão mexer com a emoção de muitas pessoas. Eu posso imaginar já como se estivesse acontecendo hoje, os estádios lotados, bilhetes esgotados, uma multidão, o Maracanã, porque vai acontecer ali no Rio, o Maracanã lotado, além de vários países do mundo, transmissão para mais de 160 países do mundo, atletas ali representando cada um o seu país, mas todos numa só expectativa, porque no final um só leva o prêmio. Alguém que se preparou, alguém que se destacou, alguém que se dedicou, alguém que
se esmerou em trabalhar o seu corpo, sua capacidade mental, física, psicológica, sua capacidade de acreditar que pode vencer os obstáculos, vai ser sagrado campeão e vai levar a medalha de ouro. Mas, aqui para nós hoje, Deus tem usado o autor aos Hebreus para extrair exatamente essa mesma visão, da figura de um estádio lotado, do espírito dinâmico de uma competição olímpica, uma ilustração para a nossa vida. E eu hoje tenho convicção que Deus nos tem chamado, selecionado, escolhido, para concorrermos a essa medalha de ouro, mas é uma medalha diferente. Não é a corrida, como diz o apóstolo Paulo, para alcançarmos algo perecível, corruptível, mas para algo inacessível, algo extraordinariamente grande, algo que vai fazer a diferença para a nossa carreira, porque o desejo de Deus é que sejamos campeões dele, para a glória dele, para o louvor dele. E eu tenho convicção hoje que o Senhor chamou aqui campeões e campeãs de Deus para alcançar do Senhor essa medalha. Você acredita que o Senhor hoje quer coroar você com essa medalha, com essa vitória, com mais essa etapa da conquista de Deus para você? Então preste atenção, porque após a Bíblia nos relatar, no capítulo 11 de Hebreus, a luta dos heróis da fé, o Senhor, usando aqui o autor aos Hebreus, traz essa alusão a uma figura de um estádio, a figura dinâmica de uma competição olímpica, para que possamos mensurar essa visão. E ainda interessante, ele diz o seguinte: olha, temos, portanto, a rodearmos uma tão grande nuvem de testemunhas. E ali em seguida, ele nos mostra numa visão de que nós também devemos correr uma carreira como se fôssemos literalmente atletas que correm para alcançar um prêmio. Nós deveríamos entrar nessa corrida também, para que por ela nós possamos ser também campeões e conquistadores pela fé do prêmio da soberana vocação de Deus, do propósito de Deus, da bênção de Deus e da vitória de Deus para a nossa vida. E é para esse entendimento, é através dessa visão que eu quis aqui rapidamente estar falando para os irmãos, que eu quero estar destacando por que nós devemos participar dessa corrida, segundo a Bíblia nos menciona. Primeiro, eu quero apresentar 3 motivos básicos em relação ao motivo pelo qual, o porquê participarmos dessa corrida, desse projeto de Deus para a nossa vida. E o primeiro é porque ela é determinada por Deus. Veja o que está escrito no próprio texto do capítulo 12, versículo 1. O Senhor Deus diz: olha, estamos a ter nos rodeando uma grande nuvem de testemunhas, mas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Olha o que Deus diz através do autor: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus nos está propondo aqui uma medalha de campeão. Deus nos está propondo aqui uma conquista nunca antes conquistada, nunca antes alcançada. Deus nos está propondo o primeiro lugar. Deus nos está propondo nos sagrar vencedores em meio às batalhas que temos enfrentado. Então, o primeiro ponto do motivo pelo qual nós devemos participar dessa corrida é porque Deus nos tem chamado. Deus nos tem chamado a participar dessa corrida. E você vai entender com mais clareza à medida em que for ministrando que corrida é essa. E a segunda razão porque devemos correr essa corrida cristã é porque ela é incentivada por aqueles que antes de nós também já participaram desse projeto de Deus, ou seja, é incentivada pelos heróis da fé. Ao lermos Hebreus capítulo 11, nós vamos ver a Bíblia elencar pessoas que tiveram uma vida extraordinariamente vitoriosa. Homens que, como a Bíblia cita, por exemplo, acerca de Elias, foram homens como cada um de nós, sujeitos às mesmas paixões que nós, às mesmas limitações que nós, mas eles acreditaram, eles ousaram confiar que nós podemos tudo aquilo que Deus disse que nós podemos, como ontem foi falado. Eles ousaram confiar que as limitações deles poderiam todas ser superadas por Deus,
através de Deus, e que em Deus eles poderiam alcançar o sucesso e a vitória. E agora a Bíblia nos fazendo aqui uma alusão, colocando um pano de fundo desses personagens: Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, Noé, enfim, tantos homens que a Bíblia vai citando, Elias, Enoque. A Bíblia nos traz um pano de fundo de lembrança desses personagens, e a Bíblia diz que nós temos a rodear uma grande nuvem de testemunhas, colocando esses personagens não como espectadores, mas nos dando a alusão de que eles conquistaram, eles alcançaram, eles persistiram e alcançaram a vitória de Deus. E assim como eles alcançaram, o autor aos Hebreus está deixando claro a nos dizer que nós também podemos alcançar. Quero dizer para vocês, irmãos, não tem sido fácil. Tenho certeza que se fôssemos aqui perguntar se você está passando por alguma situação difícil, ou se esse ano foi difícil para você, se as situações foram muito complicadas, se você chegou a momentos até pensar em desistir, seria redundante perguntar aqui, porque muita gente levantaria a mão, ou quem sabe, quase todos nós aqui diríamos: pastor, eu cheguei a momentos em pensar que eu não conseguiria chegar lá. Mas o Senhor Deus está apostando em nós, Ele está esperando em nós, Ele quer nos sagrar vencedores e campeões, Ele quer nos levar ao lugar mais alto, à conquista mais elevada. Ele espera de nós, porque Ele está apostando nessa igreja. No século 21, Ele tem chamado a igreja evangélica Apocalipse, abençoando as nações para fazer a diferença. Não é à toa essa visão e essa revelação profética ao coração do nosso líder. Não é à toa que a igreja Apocalipse tem hoje a visão extensa de abençoar as nações. Deus quer colocar nova energia em nossos ossos, em nosso corpo, em nossa mente, em nossa vida. Deus quer nos fazer entender que Ele nos deu uma capacidade especial e quer nos usar com autoridade, tal como atletas, mas não para um projeto de uma corrida secular, mas para corrermos de encontro àqueles que estão precisando de Jesus, para fazermos a obra de Deus com autoridade e ousadia, para não sermos mais pessoas limitadas em nossos pensamentos de que não podemos ou que não temos capacidade de fazer alguma coisa, mas prosseguirmos, como dizia Paulo, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, persistindo, perseverando e não mais desistindo, para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. O terceiro motivo de correr essa corrida é o que mais alegra o nosso coração e mais nos dá motivação, que é porque essa corrida é inspirada na vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste atenção. Primeiro, devemos correr essa corrida porque ela foi determinada por Deus. A Bíblia diz: o que perseverar até o fim, vai receber a coroa. A Bíblia diz que ao que vencer, lhe será dada a conquista daquilo que ele espera, daquilo que ele precisa. A Bíblia nos fala que pela perseverança nós vamos alcançar a vitória da salvação da nossa própria alma. Mas precisamos entender que esse projeto é de Deus para nós. Precisamos entender que outras pessoas já venceram, e à luz daquilo que nós estamos fazendo para Deus hoje, eles esperam para que, por nós que hoje alcançaremos a vitória de chegar ao céu, eles também possam ser alcançados nesse projeto para estarmos conosco, possam ser aperfeiçoados, como diz a Bíblia. Os heróis da fé vislumbraram esse dia glorioso do arrebatamento da igreja, vislumbraram oportunidades que nós hoje temos, a oportunidade de ver o Messias, a oportunidade de contemplar as obras de Deus, os milagres de Deus, serem usados por Deus, de estar vivendo esse tempo nosso, mas não puderam chegar no nosso tempo, na nossa geração. A Bíblia diz que hoje eles aguardam para que por nós sejam aperfeiçoados, mas nós temos um testemunho especial deles. Eles alcançaram sucesso, não desistindo, persistindo e perseverando até o fim.
E se eles puderam alcançar, nós também podemos alcançar. E ao alcançarmos, a Bíblia Sagrada diz que ao chegarmos lá, nós vamos chegar coroados. E nós receberemos a coroa da vida. E lá poderemos ver que valeu a pena. O terceiro motivo, inspirados na vitória de Cristo, é que nós podemos saber, o Senhor Jesus deixou claro, que Ele venceu. E assim como Ele venceu, nós também podemos vencer. Olha que o próprio texto que nós acabamos de ler diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fadigueis. Olha só, Ele nos deu exemplo, lutando até o fim, para que nós hoje, pelo exemplo de Cristo, não desistamos também. A Bíblia diz, depois, pelo próprio autor aos Hebreus, que Cristo suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Ignomia significa desonra, humilhação. Ele passou desonra, ele passou humilhação, ele sofreu, ele padeceu. Nós conhecemos bem a história, mas tudo isso sem desanimar, tudo isso sem parar de correr, sem parar de perseverar. Por quê? Jesus Cristo tinha esse alvo. Ele disse um dia, quando interrogado por Pilatos, ele disse, olha, quando Pilatos o interrogou, o propósito, o motivo, a razão pela qual Jesus Cristo lutava, ele disse, é porque para isso eu existo e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. O que Jesus estava dizendo, ele estava lutando, perseverando, correndo, suportando até o fim, não porque ele precisasse, ele já é Deus, ele é o campeão dos campeões, mas para nos dar exemplo, para que hoje, quando você pensar em desistir, você se lembre que Jesus Cristo venceu e você pode vencer, que ele conseguiu alcançar vitória em meio a todas as crises da vida, e isso se fazendo homem como nós. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 7, que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus Cristo nos dá o exemplo máximo, e interessante, é bom lembrar que Jesus não apenas venceu, mas Ele está agora coroado, assentado à direita de Deus, olhando por mim e por você, aguardando a cada dia a sua chegada, esperando que você não desista, para que Ele mesmo, o maior espectador da sua chegada, Ele mesmo possa te ver chegar, sagrar-se coroado, sagrar-se vencedor, chegar à linha de chegada e dizer, Senhor, estou aqui, eu não desisti, por amor ao Senhor, eu cheguei até o fim. E é isso que o Espírito de Deus vai fazer em nossa vida em 2016. É o ano profético e Deus precisa que nós estejamos prontos, capacitados, munidos de força espiritual. E o Espírito de Deus vai derramar força sobre a sua vida. E isso é profetizado hoje, no mês de fevereiro. Você vai ter uma força e uma capacidade da parte de Deus, não apenas para fevereiro, para o ano inteiro, mas no mês de fevereiro. O Espírito de Deus está profetizando nessa noite que o Senhor está ungindo as suas juntas, ungindo o seu corpo, ungindo a sua mente. O diabo não poderá mais atingir, porque uma das terríveis armas que o inimigo usa com relação àqueles que são atletas, não é em relação especificamente à sua questão de capacidade de correr, mas é especialmente tentando atingir a mente, porque o inimigo sabe que se atingir a sua mente, ele vai ter derrotado você por completo, mas o inimigo não terá mais poder de atingir sua mente e o seu coração. 2016 será o ano em que o Espírito de Deus está blindando você, para que você tenha graça e ousadia para fazer a obra de Deus sem desanimar. O Espírito de Deus está derramando capacidade, está ungindo a sua mente, para que você entenda a visão que Deus tem para esta obra, uma visão de extensão, de crescimento, uma visão de fé. O Espírito de Deus vai te dar capacidade. O homem, na questão humana, o atleta, ele é uma pessoa sobre uma capacidade diferenciada. Ele tem o seu corpo físico robusto, ele se preparou, ele lutou, ele superou os seus limites e hoje ele tem uma condição física até invejada por muitas pessoas. E em 2016, Deus te dará uma capacidade que você nunca teve antes. Você vai ficar impressionado com o despertamento de Deus na sua vida, para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus, porque Deus está quebrando o embaraço, Deus está quebrando a barreira, Deus está desfazendo os impedimentos, porque Deus está abrindo a sua visão, para entender o foco que Ele tem para você e para a sua vida. É preciso ter foco. O apóstolo Paulo dizia, olha, eu não alcancei a perfeição, mas eu não faço muitas coisas, eu me direciono a uma coisa específica, ou seja,
há um foco. Eu tenho os meus olhos fixados numa meta. Eu não me desvio desse objetivo. E que foco é esse? Ele diz, é que me esquecendo das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu me esforço para que eu possa alcançar em Cristo Jesus a perfeição, uma comunhão verdadeira, uma vida de compromisso, até que eu possa chegar a dizer, a me colocar diante de Jesus e dizer, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me chamou para vencer, e aqui estou, Senhor, aqui estou, o Senhor me trouxe até aqui. Irmão, é extraordinário o que Deus tem preparado e reservado para nós, e nós vamos alcançar da parte de Deus, queira o diabo, queira não. Esse ano, como nós ouvimos ontem, foi um ano de muita batalha, de muita guerra, contra a nossa mente, contra o nosso coração, contra as nossas emoções, mas Deus está derramando sobre a nossa vida uma graça diferenciada, para que nós possamos correr a corrida cristã com graça, autoridade, com uma visão nova e com uma bênção nova. E como Deus vai fazer isso? Para que possamos correr essa corrida. E eu estou aqui seguindo para que possamos daqui a pouco receber uma unção profética, onde Deus estará derramando sobre nós tudo aquilo que Ele tem confirmado para essa noite. Essa pergunta sobre como correr essa corrida pode ser respondida de duas maneiras. Primeira, negativa, e uma segunda, positivamente falando. A negativa nos é apresentada em relação a coisas que possam existir no nosso caminho. Porque há muitas pessoas que na sua vida têm tido relacionamentos que têm roubado o seu tempo com Deus, sua comunhão com Deus, sua vida de santificação com o Senhor. Por isso, o autor aos Hebreus diz, olha, desembaraçando-nos de tudo aquilo que tenazmente nos assedia, de todo o peso. A tradução mais interessante, você deve ter essa tradução, muitos aí devem ter essa tradução, é que a Bíblia diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso. Quando aqui a Bíblia fala de peso, não está se referindo a pecado. Mas para termos uma ideia, nós precisamos aqui ver na figura dos atletas dos Jogos Olímpicos, especialmente no passado. Preste bem atenção, por favor, era costume dos atletas olímpicos para se prepararem. Eles costumavam vestir vestes pesadas e colocavam tornozeleiras com pesos. E eles passavam treinando ali meses, anos a fio, para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento. Eu estou tentando me lembrar, eu acho que Frazier, um campeão de boxe, se não estou enganado, ele disse que os campeões não se sagram no ringue. As pessoas muitas vezes não têm ideia de, para ser campeão, que se tem que passar. Muitas vezes são muitos dias, são muitas horas, são muitos meses, são até anos de dedicação, de toda uma preparação alimentar, de toda uma disciplina do corpo, de toda uma dedicação, uma resistência com relação às limitações físicas, para se chegar a alcançar o sucesso. E aqueles atletas daquela época antiga, daquele momento, daquela época bíblica, eles colocavam pesos sobre o seu corpo, eles colocavam pesos sobre seus braços, sobre suas pernas, e caminhavam com aquele peso, um peso algumas vezes até insuportável, gerava dor, mas ao mesmo tempo ia gerando também uma resistência diferenciada, uma capacidade, ia gerando músculos, ia gerando condição física. Mas eu agora prefiro, ainda antes de falar desse ponto positivo, relembrar de novo sobre o ponto negativo. A Bíblia diz, desembaraçando-nos de todo o peso. E quando chegava o dia, especialmente os atletas que corriam, os velocistas, que corriam a prova dos 100 ou 200 metros com barreira, eles, quando chegava próximo ao dia, eles tiravam aqueles pesos, eles tiravam aquelas coisas que eles amarravam sobre as suas pernas, sobre os seus braços, e eles se preparavam para correr sem aquele peso. E quando eles corriam, eles tinham uma sensação de leveza. Eles tinham uma sensação de estarem completamente desembaraçados. Eles tinham uma sensação de uma capacitação motora muito maior. É o que Deus quer fazer conosco. E para que essa capacidade de Deus venha, nós precisamos abrir os olhos para ver que há situações, que há coisas e até pessoas na nossa vida que Deus quer soprar da nossa vida.
Olha, que quando se fala de peso aqui, volto a insistir, não se fala de pecado, mas se fala, por exemplo, namorar. Namorar não é pecado. Mas se o namoro estiver afetando o teu relacionamento com Deus, aí sim ele pode se tornar pecado. Hoje, uma das coisas mais utilizadas por nós são as redes sociais. Usar as redes sociais para o bem não é pecado, mas se tornar compulsivo, deixar que aquilo aficione você, deixar que aquilo venha tirar o seu tempo do relacionamento com Deus, assim como a TV hoje. TV em si não é pecado, porém a televisão tem tomado tempo, e como tem tomado tempo na vida de tantas pessoas. Você está entendendo sobre tirar esse peso? Peso que às vezes cria um embaraço, a dificuldade, o impedimento para que você chegue ao seu alvo, chegue até a meta, chegue até o propósito. É preciso arrancar esse peso, para que você possa alcançar da parte de Deus a sua vitória e tirar da sua vida definitivamente tudo aquilo que está roubando o tempo de Deus, o projeto da comunhão que Deus tem para a santificação da sua vida, para que Ele possa te usar com poder e autoridade. E aí o apóstolo cita o segundo ponto, dizendo o seguinte: e é preciso também nos desfazermos do pecado que tenazmente nos assedia, o que nós sabemos. Nós sabemos que uma das maiores batalhas, um dos maiores inimigos que nós temos é o pecado. Mas eu posso ser ousado em dizer aqui que ele não é o maior inimigo. E aliás, o maior inimigo nem sequer o diabo. O diabo é nosso arqui-inimigo. Mas o maior inimigo a ser vencido é o seu próprio eu. É a sua própria vontade. Porque, como dizia o Senhor, através do capítulo 4 de Gênesis, quando o próprio Deus falava com Caim em relação ao sentimento que Caim estava no coração, já um sentimento que estava sendo trabalhado pelo diabo. Ele estava abrindo o coração para o inimigo, e ele estava a ponto de pecar. A Bíblia Sagrada diz, inclusive em Tiago, que se nós vigiarmos quando o inimigo tenta lançar a cobiça, o desejo, a vontade, a sensação de prazer pelo pecado, para que nós possamos praticá-lo, quando o inimigo tenta lançar isso, nós resistirmos, a Bíblia diz que o inimigo vai fugir. O inimigo vai ter que sair, ele não vai poder nos alcançar. O diabo não tem poder de tocar em você, meu irmão, se você não deixar, se você abrir o seu coração para Deus. Humanamente falando, você pode até se achar limitado e dizer: pastor, humanamente falando, o inimigo é mais forte que qualquer um de nós. Mas não estou falando em relação ao adversário, estou falando aqui para servos e servas de Deus, servos e servas do Senhor, que tenha Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, sobre a sua vida. Lembra que a Bíblia diz em Pedro, capítulo 5, a Bíblia diz que o adversário, no versículo 8, anda como um leão ao nosso derredor, tentando nos devorar, tentando roubar a nossa fé, tentando tirar o nosso ânimo. Mas o Senhor disse a Caim, preste atenção, no capítulo 4, verso 7, olha, Caim, é preciso que você resista, porque o pecado está à porta. Os teus desejos são contra você, mas eu dei a você, Caim, a capacidade de dominar sobre os seus desejos. Diga assim: eu tenho de Deus a capacidade de vencer os desejos que em minha vida são contrários à vontade de Deus. A Bíblia diz, olha, se desembarace do peso, mas também lute tenazmente, ou seja, lute com todas as forças. A palavra tenaz significa aquilo que se segura com firmeza. Lute com toda a firmeza, lute com toda a sua força contra o pecado que tenta te assediar a todo momento. Lembre, irmão, olha, todas as vezes que pecamos, nós retrocedemos à estaca zero. Nós começamos tudo de novo. Em Ezequiel capítulo 3 diz que o homem pode andar na sua justiça a vida inteira, mas se ele um dia tropeçar, suas obras são esquecidas. É aquela vida constante de tentar se levantar e cair outra vez. O diabo quer hoje não te tirar para o mundo, mas quer te fazer uma pessoa dentro da igreja frustrada, fracassada, te fazer uma pessoa totalmente desacreditada do que Deus pode ou não fazer na sua vida, te fazer acostumar-se com o Evangelho, acostumar-se com a palavra como uma coisa comum. Mas o Espírito de Deus nessa noite está dizendo a você que você não pode se acostumar com isso, não pode aceitar as astutas ciladas que o diabo lança contra você. É preciso desembaraçar-se do peso, é preciso lutar tenazmente contra o pecado, para que você possa vencê-lo. E aí, positivamente falando, para que você alcance isso, a Bíblia diz que é preciso você lutar com perseverança. Porque a Bíblia diz que a perseverança ela vai produzir muita coisa em nossa vida.
Às vezes você até diz, pastor, quanta luta eu estou passando. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência produz esperança. Então é preciso passar pelo processo da luta, da prova. É preciso entender, como dizia Pedro, né? Pedro dizia, olha, tende por motivo de grande alegria, de grande gozo, o serdes participantes dos sofrimentos de Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, olha, assim como eu venci, vocês também vão vencer. E aí o apóstolo Paulo traz-nos uma palavra que estronda o inferno e nos enche o coração de regozijo. Aquela palavra que nos diz que, sabendo nós que os sofrimentos do presente não são de se comparar com a glória que da parte de Deus vai ser revelada em nós. Então vale a pena correr essa carreira, vale a pena lutar, vale a pena batalhar, vale a pena pelejar, e isso com persistência. A Bíblia diz, é pela perseverança que vocês ganharão as vossas almas. Eu estou chegando ao ponto de fechar. E aí o apóstolo Paulo, ele fala dessa luta de perseverança. Ele diz, em Coríntios capítulo 9, não procure, por favor, a partir do verso 25, ele diz o seguinte, olha, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha só, eu luto, eu persisto, eu batalho, eu persevero, eu esmurro o meu próprio corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Irmão, eu sei que é diferente. Quando você não está nessa corrida, quando a pessoa não está nessa batalha, ele até diz, eu estou tão bem, pastor, as coisas estão até dando bem para mim, mas aqueles que estão nessa perseverança, nessa luta, têm sentido muitas dores, passado por momentos de aflição, por momentos de dificuldade, mas lá na frente nós vamos ver a diferença. Ontem eu estava me lembrando da mensagem que o nosso bispo pregava quando ele falava sobre as duas casas, e eu estava, enquanto ele falava profeticamente, eu pensava sobre as duas casas. Interessante, as coisas acontecem da mesma maneira para as duas casas. A Bíblia diz que bate o vento, a Bíblia diz que vem, né, a chuva forte, a Bíblia diz que todas essas situações acontecem tanto sobre a casa do justo quanto sobre a casa do ímpio. Agora a diferença está no final. A Bíblia diz que o final dos ímpios, diz a Bíblia, será a derrota, será o fracasso, porque eles firmaram a sua fé na areia. A diferença não está em relação às dificuldades e adversidades. Alguém até diz, pastor, eu estou passando por tanta prova, mas eu sou um cristão, eu não deveria estar passando pelas situações que o mundo passa. Você queria que Deus te tirasse e colocasse você em uma redoma de vidro? Não, pelo contrário, irmão. A Bíblia diz que nós temos uma nuvem de testemunhas a nos observar. Os heróis da fé ficaram como exemplo, mas também temos hoje uma multidão a observar a nossa vida. Eles estão olhando para nós, eles estão na expectativa do que vai acontecer no final. Eu acho tão interessante quando algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, olha, porque todo crente tem um passado sujo, isso me traz alegria. E eu digo, olha, você acabou de me ajudar a poder falar de Jesus para você. Ele diz, por quê? Você diz que eu tenho um passado, você então está dizendo que o meu presente já é de uma pessoa mudada. O mundo precisa ver isso em nós, mas precisa ver em nós um exemplo também da perseverança, de não desistir, de persistir. E aí vem o foco final, o ponto final do fechamento dessa mensagem, que é o ponto central, o ponto mais forte, o ponto marcante. Porque todo corredor, todo o atleta, todo campeão, ao correr não pode olhar para os lados, não pode perder o foco, não pode perder a atenção, senão ele perde a corrida. Eu não me lembro quem, mas eu acho que tem até numa revista nossa da EBD, sobre um corredor que ele estava ali, e quando ele chegou no momento, ele distraiu a sua atenção, e ele perdeu a corrida por uma distração. Quando você corre, você não deve olhar para baixo, e nem também olhar para os lados para ver quem está te alcançando ou se tem alguém na sua frente. Você deve olhar para o foco. O apóstolo Paulo dizia exatamente isso. Olha, eu não julgo haver alcançado, mas alguma coisa faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim. Esse texto de Hebreus 12, que agora é o ponto final para o fechamento dessa mensagem, para que você entenda essa visão de que Deus quer te coroar com a medalha de ouro. E ouro fala de algo que não perece,
fala de uma recompensa de algo permanente, de algo duradouro, de algo que vale a pena. Vale a pena, meu irmão, trocar os prazeres desse mundo para viver uma vida com Deus, para morar no céu, para poder chegar lá e ouvir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: filho, bom e fiel servo, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por isso eu quero te dizer, por mais que você talvez não perceba, o Senhor Jesus está te observando 24 horas por dia. Ele não disse: estou convosco todos os dias. Você está pelejando, está passando por um momento difícil, mas você não está sozinho. E além disso, o interessante de tudo isso é que o espectador mais interessante, a pessoa mais importante, o torcedor mais entusiasmado, que está lá no fim, aguardando para ver a sua chegada e você subir no pódio, é o próprio Senhor Jesus. Mas como chegar lá, pastor? O ponto final é olhando firmemente para Jesus. Não podemos tirar o foco, não podemos desviar o olhar, não podemos titubear, é preciso olhar, irmão, é preciso olhar, é preciso ter foco. Eu acho muito interessante esse texto. Todas as vezes que eu leio esse texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, onde a Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus, unicamente para Jesus. Mesmo que pessoas se desapontem, Jesus nunca te desapontou. Mesmo que esse ano alguém tenha te dito uma palavra que te feriu, a ponto de quase te matar, mas Jesus não fez isso. Levante-se, erga a cabeça, no nome de Jesus. Tenha autoridade para resistir a essa palavra que veio contra a sua vida e lançá-la fora, porque Deus te deu a mente de Cristo, Deus te deu capacidade para vencer isso. E olhe, foque em Jesus, visualize o que Jesus tem preparado para você, e você vai ver que vale a pena, meu irmão. Você vai ver, valeu a pena, já tem valido a pena, e valerá muito mais a pena. Toda vez que eu leio esse texto, como eu ia dizendo, eu me lembro também de 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz: mas graças a Deus, que em Jesus Cristo sempre nos conduz em triunfo. Outra tradução diz: sempre nos faz triunfar. Jesus sempre nos fará triunfar, Ele sempre fez e sempre nos fará triunfar. E eu, se pudesse aqui hoje, eu gostaria muito, aliás, quero até fazê-lo em nome do Senhor Jesus, junção desses dois textos, da parte A de Hebreus 12, onde diz olhando para Jesus, e da parte B de 2 Coríntios 2,14, que sempre nos faz triunfar. E preste atenção, se você perseverar, continuar persistindo, positivamente falando, perseverando, olhando para Jesus, pode ter certeza, meu irmão, em momento algum você vai perder. Você nunca mais saberá o gosto da derrota, nunca mais na sua vida derrota, nunca mais fracasso, nunca mais infidelidade, nunca mais vida limitada, nunca mais alcançar os objetivos. Os únicos limites que nós temos são aqueles que nós acreditamos ter. Então tire da sua mente a limitação, olhe com os olhos de Deus, visualize com a visão de Deus, olhe para o foco, olhe para Jesus, porque a tua carreira de vitória, de campeão, a medalha de ouro está esperando por você. Você pode imaginar todos os heróis da fé, pode imaginar o Senhor Jesus, a comitiva de anjos, a trombeta ressoando, o chamado de Deus para a sua vida, e você chegando, e Ele dizendo: venha cá, servo bom e fiel. Ele coroando você com a medalha de ouro, com a coroa da justiça, e dizendo: você venceu, meu filho. Ele assentando à mesa com você, Ele servindo você naquela mesa. Meu irmão, vale a pena, vale a pena. Mas enquanto não chegamos lá, precisamos entender que Deus tem essas vitórias para nós aqui também hoje. Deus quer fazer de você o melhor, a melhor pessoa, a pessoa mais capacitada. Deus quer te dar vitória em tudo. Por isso, porte-se como um verdadeiro atleta de Cristo, que não desiste, que se prepara, que todos os dias persiste em se equipar, em se capacitar, em se colocar numa condição física, mental e espiritual cada vez mais elevada, porque Deus te conduzirá ao triunfo em todas as áreas da sua vida. Se você crê assim, aplauda o Senhor Jesus. Feche os seus olhos e prepare-se no nome de Jesus profeticamente, porque esse momento, eu passo ao nosso bispo, porque é o momento da visão profética, da palavra liberada profética para fevereiro na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, com seus olhos fechados e com seu pensamento ligado em Deus.